Em relação à emenda de número 3, em primeiro lugar, quero assinalar uma questão de método. Nós fizemos um entendimento que envolveu o presidente dessa casa, os líderes partidários, no sentido de que nós apoiaríamos a emenda de autoria do deputado José Mendonça, do DEM da Câmara dos Deputados, desde que houvesse a inclusão da União como também beneficiária da decisão de que nem a lei, nem decisão de qualquer tipo poderá obrigar os entes federados a assumirem responsabilidades e obrigações para as quais não haja recursos orçamentários, para as quais não haja o devido custeio ou recurso para a realização do investimento. Nesse sentido, a emenda ora apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, ela sem dúvida mereceria uma discussão e merece uma discussão. Aliás, na própria Comissão de Constituição e Justiça, há diversas propostas que tratam do mesmo tema. Ele se ateve à seguinte questão: no momento em que a União promove a desoneração de impostos que são compartilhados com estados e com municípios, a União estaria, como se diz vulgarmente, usando o chapéu alheio para fazer uma mesura. Entendo que isso é algo que precisa efetivamente ser discutido. Quem paga essa conta? E aí todos nós sabemos que há visões diferenciadas. Aos que consideram que se a federação ela é composta dos 3 entes e se trata de uma formação solidária, isso é algo que aconteceria naturalmente, sem necessidade de compensações outras. Outros consideram que, mesmo que seja para efetivar uma política econômica que possa ter repercussão positiva para estados e municípios, não competiria à União fazer a desoneração sem, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de compensação. Portanto, eu acho que é um debate legítimo, porém, é um debate de ampla complexidade. Eu acho que não é correto, numa emenda constitucional, com a importância, com o peso dessa emenda que foi votada, que está sendo discutida na Câmara também, nós, pela apresentação de uma emenda e um destaque, nós queremos resolver aqui, num debate onde talvez 10, 20 oradores se manifestem, mas a possibilidade de nós termos diversas opiniões diferenciadas, ouvirmos a opinião da própria representação do governo federal, me parece algo que seria, no meu ponto de vista, temerário. Por isso, a minha posição é de rejeitar essa emenda, esse destaque, e sugerir, senhor presidente, que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça organize um debate sobre essa temática. A emenda do senador Ferraço diz que é vedado à União reduzir alíquotas dos impostos descritos no artigo 159, sem a previsão de repasses financeiros destinados a compensar os estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, meu parecer é contrário, senhor presidente. Quanto à emenda de número 4, de autoria do senador Cristóvão Buarque, e que diz o seguinte: o disposto no parágrafo 6º aplica-se ao disposto no inciso 5º do artigo 7º
e aos demais pisos salariais cuja competência de definição foi delegada à União, excluindo-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público. Senhor presidente, essa emenda, ela vem com o objetivo de tentar clarificar algo que está obscuro para muitos dos senadores e das senadoras. Pode-se caracterizar até como um preciosismo, mas num país como o nosso, em que muitas vezes os governantes se escoram na lei ou na sua interpretação sobre a lei, exatamente para descumpri-la, o preciosismo aqui ele não seria algo que estaria abundando. Portanto, desse ponto de vista, para nós evitarmos que se abra uma porta para o descumprimento daquilo que está previsto em emenda constitucional, que está previsto no Plano Nacional da Educação e também em outras leis, entre elas a da questão do estabelecimento do piso salarial nacional para os integrantes do magistério, eu vou acatar essa emenda, porém, apresentando uma subemenda no sentido de que são dois os segmentos que estão protegidos por pisos nacionais salariais definidos pelo Congresso Nacional. Uma é dos profissionais do magistério público e a outra dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, minha subemenda seria a que eu lerei agora. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º aplica-se ao disposto no inciso 5º do artigo 7º e aos demais pisos salariais cuja competência de definição foi delegada à União, excluindo-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Quero dizer que vejo argumentos factíveis tanto entre os que defendem esse ponto de vista, como os que acham, como o líder do governo no Congresso, o senador Pimentel, o próprio líder do PMDB, o senador Eunício Oliveira, de que essa preocupação estaria contemplada. Mas como é uma matéria que vai tramitar ainda na Câmara dos Deputados, provavelmente voltará aqui para o Senado. Ao longo desse período, eu imagino que o debate vai se esgotar e essa questão ela poderá ser construída em termos de um consenso. Mas, por uma precaução, eu prefiro admitir a emenda na forma dessa subemenda que apresento e nós ficarmos absolutamente tranquilos de que não haverá qualquer perda de direitos para esses segmentos. É esse o parecer